está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui. Cantemos todos, a ti eu vou clamar, cante, igreja. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, Senhor. Pois tudo vem de ti. Tudo está em ti, Pai. Tudo está em ti. Vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus, Jesus, eis-me aqui. Sim, meu Pai, Jesus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. A palavra de Deus vai falar que se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, se ouvirá dos céus. Perdoarei os nossos pecados e sararei a vossa terra. Segundo as Crônicas 7:14. Nós possamos estar com esse coração voltado ao Senhor, dizendo ao Senhor: Deus, em nome de Jesus,
Eu estou aqui porque eu creio. Nós estamos aqui porque nós cremos. Amém, irmãos? Amém? Aleluia. Vamos cantar isso essa noite, declarando ao Senhor. Queremos no poder do joelho que se dobra. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio sim, Deus. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Mulheres, cante, declare. Eu creio da brasa viva do incenso misturado. Homens cantem, quando o anjo oferecer a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Toda a igreja declare: vou levar meus problemas, entregar tudo, entregar meus problemas pra Deus. Abençoar as famílias, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder, eu creio no poder da oração. A igreja pode declarar: vou levar meus problemas. Cante, irmãos. Vou levar, abençoar, sempre declarando a Ele a total dependência. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder, eu creio no poder da oração. Sim, creio, eu creio no poder da oração. Cremos sim, Deus, eu creio no poder da oração. Se a gente crê, é porque a gente confia. Amém, irmãos? A gente confia todo o tempo. Não importa a circunstância, o momento que nós temos vivido, que você tem vivido, que nós temos vivido, mas nós queremos sempre buscar, sempre entregar tudo para Deus. Amém? Não temos nada dentro de nós, não temos nada. Absolutamente o que nós queremos todos os dias é dizer: Senhor, entregamos a Ti a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, a nossa total dependência a Ti. Cantemos todos assim, ó. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer.
dá-me um coração igual ao teu. Deseje todos os dias essa oração cantada sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Se tu olhares, cante, igreja. Se tu olhares sempre pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mais um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Cante isso. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Olha só, ensina-nos, ó Deus. Ensina-me a amar o meu irmão. Olha só. A olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, e enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-nos, ó Deus. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu. Você pode dizer glória a Deus, querido. Você pode dizer aleluia, obrigado, Deus. Precisamos desse coração todos os dias. Amém, Deus seja louvado. Queria saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos, né, ao nosso culto de adoração e de oração nessa quinta-feira. E eu queria te convidar, já que estamos no culto de oração, para que você primeiro ficasse de pé. Nós vamos fazer a leitura de um texto proposto da palavra de Deus e em sequência nós vamos falar com o Senhor neste momento. Provérbios capítulo 4, não sei se vai ser projetado, Provérbios capítulo 4, versículo 20, do 20 ao 23, diz assim a palavra de Deus: meu filho, todos juntos, vamos? Meu filho, inclina o ouvido às minhas instruções, não as fiques submissa, guarda-as dentro do coração, porque são vida para o nascimento e saúde para o corpo inteiro. Acima de tudo, se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Nós vamos ter agora, irmãos, um tempo de oração pessoal, particular, você com o Senhor, e você vai colocar diante de Deus aquilo que você quiser colocar. Nós não vamos ter um direcionamento específico
senão apenas que você se coloque diante do Senhor e converse com Ele sobre aquilo que está no seu coração nesse momento. Então você pode se sentar, se ajoelhar, você pode continuar de pé, como achar melhor, mas não deixe que a distração te alcance, mas se concentre no Senhor nesse momento. Nós vamos ter aí uns minutinhos de conversa com o Pai. Façamos assim. Senhor nosso Deus e Pai, eu não consigo imaginar quais são as questões que estão sendo colocadas diante do Senhor nesse momento, Pai. Talvez sejam as mais diversas possíveis, mas eu tenho certeza que o Senhor está contemplando cada uma delas. Todo coração quebrantado, todo coração que genuinamente se inclina diante do Senhor, é ouvido por Ti e alcançará a resposta do Senhor a seu tempo, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós como igreja também temos coisa em comum a colocar diante do Senhor, coisa em que todos nós concordamos, ó Deus, que transcende a nossa particularidade, mas vem do nosso coletivo. E essas coisas, ó Deus, são aquelas que apontam para a nossa admiração ao Senhor, para o nosso amor ao Senhor, para a nossa adoração ao Senhor. Nós Te amamos, Pai, nós adoramos o Senhor é o nosso Deus. Na verdade, o Senhor é o único Deus, não existe nenhum outro, em nenhum povo, em nenhuma cultura, em nenhum país, nunca houve, nunca haverá
somente o Senhor é Deus e o Senhor reina de eternidade a eternidade, Pai. Por isso, Deus, que todos venham a reconhecer isso, que todas as nações reconheçam que o Senhor é Deus, que todos os povos e culturas reconheçam que o Senhor é Deus, que o Teu reino se expanda sobre a face dessa terra, Pai, que o Teu reino alcance, Senhor, aqueles que ainda não foram alcançados. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor alcance aqueles que são próximos de nós, talvez a nossa família, nossos amigos, e que ainda não conheceram e não contemplaram a graça do Senhor, que eles alcancem a Tua misericórdia, e que eles sejam alvos da Tua salvação, em nome de Jesus. Senhor, nós também temos pedidos com relação aos nossos irmãos que carecem da Tua intervenção, porque estão sofrendo, estão doentes, estão enfermos, alguns estão hospitalizados, outros estão acamados nas suas casas, alguns, ó Pai, talvez até inconscientes, mas que o Senhor possa contemplar cada um deles, que o Teu Espírito Santo possa nesse momento alcançar a mente e o coração, a essência de vida de cada um deles, e que o Senhor, a sua forma, se comunique com eles, e passe para eles nesse momento, Pai, a sensação e a certeza de que eles estão em paz em Cristo Jesus, de que o Senhor é o consolo e o conforto da vida deles, e que a dor física ou psicológica não seja suficiente para drenar as esperanças e drenar a alegria do Senhor, porque a Tua palavra diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. E se o Senhor insiste na nossa alegria, é porque o Senhor nos concede essa alegria, independente das circunstâncias. Então nós pedimos, ó Pai, que o Senhor conceda essa alegria aos nossos irmãos que estão limitados em suas vidas nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia dos nossos irmãos, ó Deus. Senhor, perdoe os nossos pecados, purifica-nos, Senhor, de toda injustiça, de toda promiscuidade, de toda perversidade, de tudo aquilo que não vem do Senhor. Lava-nos, ó Deus, limpa-nos, Pai, se até aqui fomos desagradáveis ao Senhor como nosso Pai. Nós nos arrependemos e nós queremos começar de novo, nós queremos mudar, nós queremos ser transformados, ó Deus, a cada dia, à semelhança da imagem do Teu Filho, nosso Senhor. Por isso, tem misericórdia de nós também e nos ajude na caminhada da santificação. Por favor, Pai, nós mais uma vez dizemos aqui, e eu não tenho receio de dizer isso em nome dos meus irmãos aqui à frente, nós amamos o Senhor e nós dependemos completamente do Senhor. Esteja conosco, fala conosco, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus agora, com a possibilidade que você tem de vir até aqui à frente e consagrar o seu dízimo e a sua oferta, se assim você quiser e se sentir à vontade, ou então você pode também fazer o Pix direto para a conta da igreja, não sei se vai aparecer aí, fique à vontade nesse momento, e se você é aniversariante do dia ou da semana, também pode vir aqui à frente, para a gente poder orar por você, pela sua vida. Façamos assim, queridos. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro o Pai. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Se você está aí com seu coração grato, como é costume da nossa igreja, se coloque de pé novamente, com uma atitude de reconhecimento dessa gratidão diante do Senhor. Eu queria pedir ao pastor Roberto, por gentileza, para vir fazer essa oração de adoração e gratidão
ao nosso Deus. Nós vamos acompanhá-lo nesse momento. Oremos, irmãos. Pai querido, Deus de amor, nossos corações estão repletos de gratidão, porque nós reconhecemos que o Senhor tem nos abençoado com a salvação eterna em Cristo Jesus. O Senhor tem cuidado de nossas vidas. O Senhor tem abençoado de uma forma tão extraordinária a nossa saúde, a nossa família. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado. Pai, nós queremos agradecer a vida dos teus filhos que dedicaram seus dízimos e suas ofertas. É uma prova também de gratidão a Deus, por tudo que nós temos recebido das tuas mãos, Pai. O Senhor tem provido para nós forças para o trabalho, tem também sustentado as nossas famílias. O Senhor tem providenciado também os víveres para as nossas despensas. Nós somos gratos ao Senhor por isso. O Senhor nos tem dado a alegria de estarmos servindo ao Senhor. Por isso e muito mais que os teus filhos dedicam ao Senhor parte daquilo que eles possuem. Pai Santo, nós queremos também neste momento agradecer a vida dos nossos irmãos que nesta semana completam mais um ano de existência. Abençoa suas vidas, suas famílias, dando-lhes sempre a alegria e o prazer de servirem ao Senhor, e que isto eles possam fazer sempre reconhecendo que é uma honra ao nosso querido e bondoso Pai. Nosso Deus, nós queremos neste momento suplicar também que o Senhor visite nossos irmãos e familiares que estão no leito da enfermidade. Sê com eles, Pai, colocando a tua mão de cura e de poder. Pai bondoso, nós também suplicamos por aqueles irmãos que por qualquer motivo não puderam estar conosco nesta noite, mas alcança-os também, Pai, com a tua graça. Sê com aqueles irmãos que estão nos acompanhando de forma online, abençoa-os também. Pai, sê com o teu filho na condução deste culto, sê também com a mensagem desta noite. Nós reconhecemos, Pai, que a mesma virá do teu coração para os nossos corações, para a nossa edificação espiritual. Portanto, Pai, fala-nos com poder, revista o teu servo com a unção do teu Santo Espírito. Muito obrigado, Pai, por tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Eu queria convidá-los a abrirem a Bíblia de vocês, por gentileza, no texto de Lucas, capítulo 6. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Lucas 6, a partir do versículo 36. A minha versão aqui é a Nova Almeida Atualizada, NAA. Diz bem assim a palavra do Senhor: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem,
e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Até aqui, então. Nós acabamos de ler um pequeno trecho de um dos sermões mais longos de Jesus registrados na palavra, que é o Sermão do Monte. Você encontra esse sermão em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, e você também encontra partes desse sermão misturadas aí no Evangelho segundo Lucas. Uma parte desse sermão é a que nós acabamos de ler, que você encontra também lá em Mateus capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 5. É interessante, e até título de curiosidade, né, que Mateus fala do Sermão do Monte, mas Lucas fala do Sermão da Planície. Então, é o mesmo conteúdo, mas um evangelista menciona que ele foi proferido do monte, e outro evangelista menciona que ele foi proferido da planície. Mas quando você vai juntar os dois textos, os dois contextos, a gente chega a uma conclusão plausível de que, na verdade, Jesus, ele havia subido ao monte, teve uma noite de oração, chamou seus discípulos para este monte, e ali ele fez a escolha dos seus 12, aqueles que seriam seus 12 apóstolos. Ali ele então ensina algumas coisas a estes 12, e depois ele desce desse monte e se encontra com uma multidão que estava na planície. E então ele agora profere estas palavras de ensinamento para essa multidão. A maioria, ou grande parte da multidão, composta pelos seus próprios discípulos, né? Outros discípulos além daqueles 12. Então, é interessante a gente notar que o Sermão do Monte é um sermão de Jesus pregado para pessoas que seguem Jesus, para os discípulos de Jesus. Tudo que nós aprendemos no Sermão do Monte é aquilo que nós, enquanto filhos de Deus, devemos praticar na nossa vida. Eu diria que o Sermão do Monte é talvez a porção mais prática da palavra de Deus, ou das palavras de Jesus, para nossa aplicação no dia a dia. Porque Jesus fala de maneira muito clara e muito didática sobre como deve ser a vida de um filho de Deus. Nesse trecho especificamente, ele está falando sobre a questão do julgamento, sobre a questão de julgar o outro, o problema do pecado de julgar o outro. E por que é importante a gente falar sobre isso? Em primeiro lugar, porque está na palavra de Deus, e se está na palavra de Deus, a gente precisa falar sobre isso. E em segundo lugar, porque no nosso tempo hoje, o problema do julgamento alheio está entranhado, até mesmo dentro das igrejas. Nós temos muita facilidade em julgar o nosso irmão, quem dirá até os que estão fora da igreja. E é exatamente sobre isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Então eu queria te convidar a percorrer comigo esse texto novamente, e nós vamos entender algumas coisas importantes sobre o problema do julgamento alheio, o problema de julgar o outro, à luz do que Jesus diz aqui. Então a primeira coisa é o seguinte: antes da gente entrar na questão do julgamento propriamente dito, vocês vão reparar que no versículo 36, Jesus diz o seguinte: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Irmãos, o modo de vida cristão necessariamente precisa passar pela misericórdia. O que significa misericórdia? Misericórdia, que é uma palavra que a gente traz do latim, né? Ela traz essa ideia de você
se compadecer do sofrimento ou da miséria daquele que é miserável. A misericórdia é um profundo sentimento de compaixão que você tem por outra pessoa, ou pelo seu irmão, que te faz ou que te move a ajudá-lo de alguma forma. É o contrário do julgamento. E o que Jesus está dizendo é que nós temos não a opção de ser misericordioso, mas a obrigação de ser misericordioso. Por quê? Porque o nosso Pai é misericordioso. Então a gente tem que parar e pensar: eu tenho sido uma pessoa misericordiosa ou eu tenho sido uma pessoa não misericordiosa no meu contexto de vida? Porque a misericórdia é uma parte central do que realmente é ser um verdadeiro cristão. Todo o modo de vida cristão deve ser baseado no princípio da misericórdia. Gravem essa frase: todo modo de vida cristão deve ser baseado no princípio da misericórdia. Quando a palavra de Deus diz que Deus é misericordioso, é porque Deus deveria nos julgar, nos condenar por causa do nosso pecado, por causa da nossa falha, da nossa transgressão. Ele manifesta a misericórdia quando Ele decide não nos condenar por causa da nossa falha, mas Ele prefere nos perdoar. É essa atitude que nós devemos ter com o nosso semelhante. Sabe quando o nosso irmão erra, quando ele falha, quando ele peca, quando ele nos ofende? A atitude cristã, segundo a palavra de Deus, não é a de julgamento e condenação, muito menos vingança, mas é de misericórdia. Ame o seu irmão de tal forma que você não vai puni-lo como ele merece ser punido, mas você vai preferir perdoá-lo. Ele merece ser punido, ele errou, ele pecou, ele te ofendeu, você estaria no direito de puni-lo, mas você prefere não fazer isso. Por quê? Porque foi exatamente isso que Deus fez com você. Ele não te puniu, mas Ele preferiu te perdoar. É por isso que todas as vezes que nós não agimos com misericórdia na nossa vida, nós estamos ofendendo ao próprio Deus, estamos pecando contra o nosso próprio Pai. Então, a primeira reflexão que nós devemos levar é que todo modo de vida cristão deve ser baseado no princípio da misericórdia. É impossível sermos cristãos verdadeiros se não tivermos uma atitude de misericórdia para com as outras pessoas. Bom, versículo 37, Jesus vai agora sim entrar um pouco mais na questão do julgamento. Ele diz o seguinte: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e vocês não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Gravem a segunda reflexão da noite: o que fizermos ao outro, receberemos de volta, se não do outro, receberemos com certeza de Deus. Ou seja, o que nós fazemos ao outro, ao nosso semelhante, nós receberemos de volta. Se isso não vier do nosso próprio semelhante, virá das mãos do próprio Deus, que observa todas as coisas. Nada do que nós fazemos nessa vida é em vão ou fica esquecido no passado, mas o Senhor trará à tona toda a atitude, todo o pensamento e toda a palavra que foi proferida enquanto nós estávamos em vida, e nós teremos que prestar conta de tudo isso diante do nosso Deus. Olha só esses dois versículos, Mateus capítulo 7, verso 12 diz assim: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles. Nós vivemos dessa forma. Vamos pensar
no caso prático, concreto. Vamos supor que eu cometi um erro, pequei contra um irmão, e o meu irmão, qual que é a atitude que eu gostaria que o meu irmão tivesse comigo? Eu gostaria que ele me condenasse, eu gostaria que ele me difamasse diante da comunidade, eu gostaria que ele virasse a cara ou o rosto para mim, ou eu gostaria que ele estendesse a mão e dissesse: Daniel, eu também erro, eu te perdoo, vamos seguir em frente, por causa de Cristo. É lógico que o que eu esperaria do meu irmão é essa atitude de misericórdia. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: se você espera que o seu irmão seja misericordioso com você, você deve ser misericordioso com ele. Tudo que você quer que os outros façam a você, faça isso aos outros. A lei da semeadura, né? Uma regra básica. Olha uma outra frase que o próprio Senhor Jesus coloca no Evangelho de Mateus capítulo 6, também no Sermão do Monte. Ele diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Irmãos, olha que coisa impressionante. Se no nosso coração hoje nós temos mágoa, rancor de alguém, e não perdoamos esta pessoa, não procuramos perdoar esta pessoa, o que a palavra diz que é o tratamento de Deus para com as nossas transgressões? Também não há perdão. Se nós não podemos perdoar os nossos irmãos, que creem no mesmo Cristo que nós, Deus também não nos perdoa. É exatamente isso que o texto está dizendo. Se perdoarem aos outros as ofensas deles, o Pai de vocês perdoará vocês. Se não perdoarem aos outros as ofensas deles, o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Olha a gravidade e a seriedade do que Jesus está dizendo, quando nós aplicamos isso ao contexto de vida da igreja, dos irmãos. Como é o nosso relacionamento com os nossos irmãos? Isso é extremamente sério. O que fizermos ao outro, nós receberemos de volta. Se não recebermos do outro, com certeza receberemos de Deus. Este versículo 37, repetindo, diz: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e vocês não serão condenados. Se vocês julgarem, vocês serão julgados, e se vocês condenarem, vocês serão condenados. Por quem? Pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. O julgamento que Jesus está falando aqui, não é o julgamento no sentido de discernimento. Porque o que é discernir? O que é julgar com o sentido de discernir? É eu, por exemplo, olhar o meu irmão e ver que ele está cometendo um pecado. Eu tenho que ter discernimento. Porque, como assim? Eu tenho que olhar para aquela prática e eu tenho que identificar, discernir que aquela prática é pecaminosa, que ela é contrária à palavra de Deus. Isso eu tenho que fazer. O julgamento da prática eu tenho que fazer. O que eu não devo fazer, que é o julgamento ao qual Jesus se refere, é condenar a pessoa. Condenar, o julgamento condenatório é proibido pelo Senhor Jesus. Então, se alguém que eu conheço pecou, a última coisa que eu tenho que fazer é olhar para ele ou falar para uma outra pessoa assim: está vendo o irmão fulano de tal, o que ele fez? Está vendo? Não falei para você que ele é desse jeito? Não falei que isso aí não é crente? Não falei para você que não é uma boa pessoa? Olha aí, ó. Ou então você vai lá e conta lá para o outro irmão que o irmão fulano cometeu um pecado. Isso é abominável para Deus. Isso é uma desonra para a igreja, quando nós agimos dessa forma. E Jesus está sendo taxativo quanto a isso no Sermão do Monte. E ele diz isso, irmãos, porque ele sabe que no coração de cada um de nós, meu coração e seu coração, há uma inclinação maligna
que nos impulsiona a julgar o outro. Nós temos essa tendência maldita de querer julgar o outro, de o tempo inteiro estar olhando o que o outro está fazendo para falar mal. Ah lá a irmãzinha que está andando com a blusa de alcinha, ah lá o irmão que está bebendo, ah lá o outro irmão que foi no show. O tempo inteiro a gente está assim, porque no nosso coração há uma inclinação maldita, maligna, que nos faz querer olhar para o outro e procurar nele falhas, para que eu possa me sentir melhor do que ele. É por isso que a gente julga o tempo inteiro outras pessoas, é por isso que Jesus condena esse tipo de julgamento. Se nós não podemos perdoar as falhas dos nossos irmãos, como nós esperamos que Deus nos perdoe? Ou como nós esperamos ser perdoados por Deus? Então, a primeira coisa, todo modo de vida cristão deve ser baseado no princípio da misericórdia. A segunda coisa, o que nós fizermos ao outro, receberemos de volta. Se não recebermos do outro, nós vamos receber certamente de Deus. Então, se você perdoou, você será perdoado. Se você condenou, você será condenado. O versículo 38 vai trazer uma outra verdade para nós. Vamos ler o versículo 38, diz bem assim: deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Olha que interessante, primeiro Jesus diz, não julguem para que não sejam julgados, não condenem para que não sejam condenados, e agora ele diz, deem com generosidade, e isto também vos será dado. Mas Jesus não está falando de dinheiro, Jesus está falando de perdão, está falando de generosidade, está falando de misericórdia, de restauração. Então, se nós presenciamos a queda de um irmão, ou de qualquer outra pessoa que seja, a atitude que nós devemos ter é de dar o quê? Dar a mão para ajudá-lo na sua restauração, e não jogar uma pedra para terminar de afundar ele na condenação. Jesus usa aqui expressões metafóricas, daquela cultura agrícola, na qual os judeus viviam naquele tempo. Então ele diz assim, boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Como assim? Vamos pensar agora no contexto lá de Jesus, pensa que você é um comerciante de grãos, tá? Você está lá vendendo grão de milho, então você tem a sua barraquinha, e tem lá uma caixa, um saco assim cheio de milho dentro, grãos de milho, já os grãos soltos ali, a granel, e aí vem uma pessoa para poder comprar esse milho de você. Dar uma boa medida significa você pegar um saco, uma sacola, um saco grande, que você vai dar o milho para essa pessoa que está comprando, e você vai colocar uma porção suficiente para aquela pessoa, suficiente ao que ela está te pedindo. Você vai dar o que ela está te pedindo. Quando Jesus diz prensada, ele está dizendo que esta medida de milho que você colocou ali dentro, você vai fazer o quê? Você vai prensar. Vai prensar para quê? Para caber mais. Olha só, eu quero dar mais para essa pessoa. Sacudida. Você vai pegar aquele saco de milho e vai fazer o quê? Vai sacudir para quê? Para caber mais. Para o milho se ajustar e assentar ainda mais, e aí você vai colocar mais milho, e ele ainda diz transbordante. Então você vai colocando milho, vai literalmente ali socando o milho, prensando o milho, enchendo mais de milho, sacudindo para caber mais milho, até que aquele saco transborde, e aí você vai dar para aquela pessoa. Então, ao invés de querer dar o que a pessoa está pedindo, mas tirando ali o excesso, você vai colocar mais, para caber mais, porque você é generoso. E o que o texto diz? Isso vos será dado pelo próprio Deus. Então, irmãos, a lógica do reino, ao invés do julgamento, é a generosidade.
um irmão, quando cai, quando erra, quando peca, e eu estou falando um irmão de verdade, eu estou falando um cristão de verdade, aquele que erra e se arrepende do erro. Tudo o que ele mais precisa é que um outro irmão se aproxime dele e seja essa boa medida. Seja aquele que vai alcançá-lo e vai dizer: irmão, eu sei o que você fez, ou eu sei o que você está fazendo, mas eu estou com você, porque Deus está comigo. Irmão, eu estou fazendo isso com você porque foi exatamente isso que Deus fez comigo, não é porque eu sou bonzinho, mas é porque o meu Deus, quando eu pequei, quando eu merecia o inferno, se aproximou de mim, me abraçou e disse: filho, vem cá, eu sei o que você fez, mas eu te perdoo. E é isso que a gente precisa fazer com os outros, e a gente vai santificar a igreja, e vai purificar a igreja dessa maneira. A lógica do reino é a generosidade, e não o julgamento. Gravem isso, a lógica do reino é a generosidade, e não o julgamento. Há uma quarta verdade nesse texto que está contida nos versos 39 e no verso 41, nos versos 39 e 41, eu queria ler para vocês, diz o seguinte: Jesus lhes contou uma parábola: será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão no buraco? Aí versículo 41, por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer ao seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Olha que metáfora maravilhosa, né? É impossível um cego guiar outro cego, é impossível um cego guiar outro cego, não faz sentido um cego conduzir outro cego, porque os dois são cegos. Jesus está dizendo o quê? Não faz sentido um pecador condenar outro pecador. Assim como um cego não pode guiar outro cego, um pecador não pode condenar outro pecador. Assim como um cego não pode conduzir outro cego, um pecador não pode julgar outro pecador, porque os dois são pecadores. Porque todos nós somos pecadores. Então, todas as vezes que eu condeno o seu pecado, eu me coloco na posição de juiz, e me coloco na posição de superior a você. Mas quem disse, ou quem me constituiu juiz, para que eu possa fazer esse tipo de julgamento? Ah, pastor, mas o meu problema é que às vezes eu conto fofoca, eu tento me controlar. Mas o meu irmão traiu a mulher dele. Pastor, é totalmente diferente. Não, é igual. É igual porque o pecado dele de adultério feriu a honra de um Deus infinito. Assim como o meu pecado da fofoca fere a honra de um Deus infinito. Para Deus, qualquer tipo de pecado ofende a honra de um Deus que é infinito. Então, se ofende a honra de um Deus que é infinito, essa transgressão, por menor que seja aos nossos olhos, ela é infinita diante de Deus. Por isso, irmãos, que eu não posso tentar corrigir o seu problema sem antes buscar corrigir o meu próprio problema. O que Jesus está dizendo? As nossas lentes precisam estar sobre nós mesmos e não sobre o outro. Se cada um de nós lutar bravamente todos os dias para vencer o pecado que está em nós e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, a igreja florescerá abundantemente. Mas enquanto nós estivermos lançando luz em cima do pecado do outro, o meu próprio pecado continua, principalmente se for um pecado oculto, principalmente se for o orgulho, se for a falsidade, se for a soberba, se for a vaidade, se for a ganância, porque isso ninguém vai ver, a cobiça,
E aí, enquanto eu fico lá falando mal do pecado do outro, o meu coração está cheio de problemas que não estão sendo tratados. Nós temos a tendência de julgar o outro para tirar os holofotes do nosso próprio pecado. Você já parou para pensar por que as pessoas, e aí, nas pessoas eu incluo a mim, vocês e todo ser humano, por que a gente tem essa tendência de falar dos outros? É porque quando a gente fala dos outros, a gente não fala de nós mesmos. Principalmente quando a gente fala dos problemas dos outros ou da falha dos outros, eu não olho para as minhas próprias falhas. E aí, eu sigo normalmente. Não dói em mim, não machuca em mim. É por isso que é muito comum na sociedade, duas pessoas se unirem para falar mal de uma terceira. Por quê? Eu sou cheio de pecado. O meu irmão é cheio de pecado. Mas se a gente começa a falar do pecado do outro, nós estamos numa parceria. Não vou te condenar em nada, você não me condena de nada, então vamos condenar lá a irmã Maria Helena, porque aí fica tudo certo. Entende? E nós fazemos isso o tempo inteiro. Não é à toa que Jesus registra isso no seu famoso Sermão do Monte. Não tente tirar o cisco do olho do seu irmão, se você tem uma trave de todo tamanho no seu próprio olho. Não fique falando do pecado do fulano de tal que postou no Instagram, se você está com seu coração cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de soberba, cheio de ganância, cheio de ódio, cheio de inimizade. Tome muito cuidado antes de julgar o outro. Da mesma forma que nós julgamos, nós também seremos julgados. Então, esses dois versículos nos ensinam que quando nós julgamos alguém, nós estamos nos colocando em posição de superioridade a esse alguém. Todas as vezes que eu condeno alguém pela sua prática ou pelo seu pecado, eu estou me colocando em posição de superioridade sobre aquela pessoa. Estou com uma trave no olho, mas estou falando mal do cisco que o meu irmão tem no olho dele. Ah, pastor, então eu tenho que bater palma para o meu irmão que está com um cisco no olho? Não. Você não vai bater palma para ele, mas você vai estender a sua mão e dizer: eu sei o que você fez, espero que você também saiba, mas eu estou aqui para te ajudar a se reerguer e seguir a caminhada, porque foi exatamente isso que Cristo fez conosco naquela cruz, e nós devemos ser imitadores de Cristo. Se você julga que o seu irmão deve ser condenado pelo seu pecado, então esteja certo de que você também deve, pois todo e qualquer pecado é uma ofensa a um Deus infinitamente santo. O apóstolo Paulo diz que nós não temos desculpas e que nós condenamos os outros naquilo que nós mesmos caímos. O apóstolo Paulo diz em Romanos: vocês condenam os outros no erro em que vocês mesmos caem, ou seja, vocês são hipócritas, só que diante de Deus o nosso coração está descortinado, o Senhor sabe exatamente quem é o Daniel, exatamente, não há o que eu possa fazer para me esconder dele, e essa palavra, ela não vale com relação ao que vocês sabem sobre mim, ela vale com relação ao que Deus sabe sobre mim. Lá, quando eu estiver diante do Senhor, Deus não vai pedir vou usar o exemplo da irmã Maria Helena de novo, não vai falar assim: Helena, o Daniel julgou alguém? E aí, com base na resposta dela, ele vai tomar as providências, né? Não, Deus já sabe. Ainda que vocês não saibam de nada, Ele conhece a minha vida e o meu coração, e é para Ele que eu vou prestar contas, e daí a seriedade de nós examinarmos o nosso coração todos os dias. Nós não sabemos o dia que nós partiremos. Essa semana nós perdemos o irmão Euler. Nós não sabemos o dia que chegará a nossa vez. Nós não sabemos, irmãos. E todos nós somos miseráveis diante da santidade de Deus. Se tivermos sempre isso em mente, jamais condenaremos o outro, mas ao invés disso, buscaremos a restauração dele. Quanto mais eu tiver consciente
do meu pecado, mais eu vou buscar ajudar os meus irmãos em relação ao pecado deles. Tenha certeza disso. Quanto mais tempo você gastar pensando no seu pecado e lutando contra ele, mais misericordioso você vai ser com relação aos seus irmãos. Por fim, o versículo 40 vai nos ensinar que se nós somos discípulos de Jesus, também devemos andar como ele andou. O versículo 40 diz: o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Ora, se Jesus, que é o Rei de todo o universo, não veio para condenar, mas veio para perdoar, quem somos nós para achar que podemos condenar alguém pelo pior pecado que ele possa ter cometido? Lembrando, nós devemos julgar a prática e saber que aquilo é errado e condenar aquela prática, mas jamais devemos condenar a pessoa ou o irmão que deslizou e cometeu aquele erro, porque nós talvez não cometamos o mesmo erro, mas cometemos vários outros erros também. Lembre-se, com a medida com que vocês medirem, vocês também serão medidos. Eu gosto quando Jesus diz, né? Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Nós não somos melhores que Jesus. Se ele agiu com misericórdia, por que achamos que podemos condenar os outros? Nossos esforços, irmãos, devem se concentrar em nós mesmos, no sentido de combater as nossas próprias tentações. Os nossos esforços devem se concentrar em nós mesmos, para que nós possamos combater as nossas próprias tentações. Não há absolutamente nenhum cristão sentado aqui na minha frente agora, e nem em pé aqui do meu lado, e nem eu mesmo, que esteja imune às tentações. Não há nenhum. A minha pode ser diferente da sua, mas todos nós estamos sujeitos às tentações da nossa própria carne e às tentações do inferno, do diabo, de Satanás e seus demônios. Se eu me preocupar em vencer cada uma dessas tentações todos os dias pelo poder do Espírito, eu não terei nem tempo para julgar o meu irmão, nem tempo para julgar o meu irmão. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Nossa missão é ser como o Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui na terra. É só para isso que Ele ainda nos mantém aqui na terra, para que nós possamos nos parecer mais com Ele. Todo o modo de vida cristão deve ser baseado no princípio da misericórdia. O que fizermos ao outro, nós receberemos de volta. Se não do outro, com certeza receberemos de Deus. Ao invés do julgamento, a lógica do reino é a generosidade. Quarto, quando julgamos alguém, nós nos colocamos em posição de superioridade. E por fim, os discípulos de Jesus, se somos discípulos de Jesus, também devemos andar como Ele andou. Não julgue, para que você também não seja julgado. Não condenemos, para que nós também não sejamos condenados. Vamos orar ao nosso Deus e pedir para que Ele nos ajude a sermos bem instruídos, como o nosso Mestre nos ensinou. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos soltos nesse mundo, mas nós temos a direção clara e objetiva da Tua palavra. E hoje nós vimos aqui e enfatizamos o dever de não condenar, não julgar de maneira condenatória aos outros, quem quer que seja, Pai, simplesmente pelo fato de que nós não somos juízes de ninguém. Muito pelo contrário, nós somos os réus que tiveram a condenação desfeita por causa da Tua misericórdia. Como é que um réu vai condenar outro, Pai? Isso é impossível, Deus. A gente é muito hipócrita muitas vezes, Senhor. Nós somos incoerentes, Pai. Tem misericórdia de nós.
Tem misericórdia, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, em nome de Jesus. Me ajuda a cada manhã, a cada dia a ser melhor, a ser mais parecido com o Senhor, a ser um seguidor fiel e temente a Deus, conhecedor de Cristo Jesus. Senhor, nós não queremos ficar tirando cisco dos olhos dos nossos irmãos, quando temos traves nos nossos próprios olhos, Pai. Nós entendemos que não dá para um cego guiar outro cego, Senhor, não dá para um pecador condenar outro pecador, Pai, porque esse é o cúmulo da loucura, da falta de lógica e de sentido. Tem misericórdia de nós, sonda nosso coração, vê o que há de ruim em nós, traz a nossa memória e faça com que nós nos arrependamos profundamente e criemos um verdadeiro nojo a qualquer tipo de pecado, dentre eles julgamentos dos irmãos, para que nós não venhamos a cair nessas tentações, Pai. Como diz nosso próprio Senhor Jesus, livra-nos de todo o mal, Senhor, não nos deixes cair nas tentações, por favor, Pai, nós precisamos da Tua ajuda, mas nós queremos, eu acredito que os meus irmãos aqui também querem, assim como eu, sermos melhores a cada dia, não melhores para a sociedade, aos olhos da sociedade, mas melhores diante do Senhor, porque nós não seremos julgados pela sociedade, mas seremos julgados pelo Senhor, Pai, e é com o Senhor que nós nos preocupamos, é em obedecer a Tua palavra que nós nos preocupamos. Por isso, Deus, obrigado por ser um Deus misericordioso, obrigado por nos dar uma nova chance a cada dia, e que nós também sejamos assim, misericordiosos e prontos a dar uma nova chance a cada dia, para aqueles que se arrependem do que fizeram conosco. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar a nossa vida a Ti e pedir que as palavras de Jesus do Sermão do Monte continuem ressoando no nosso coração e fazendo a diferença na nossa vida. É no nome dEle mesmo que nós oramos. Amém, amém e amém. Nós estamos chegando ao final, irmãos, do nosso culto. Obrigado aí pela paciência de vocês. Que o Senhor abençoe, dê um finalzinho de noite abençoado para todos nós. Se não me engano, nós vamos ter a reunião do Conselho de Líderes agora, aqui na sala 201. Então, você está convidado a participar. E que tenhamos todos um resto de semana abençoado também em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com todos nós para sempre. Amém? Boa noite a todos, estamos despedidos.